temos que nos reportar. O que é que eu vou fazer com o meu filho que eu tenho que criar? Os pais hoje têm grande dificuldade. Eles adoram o menino, é muito bonitinho, é lindinho, é o xodó de todo mundo, até ele começar a andar, e aí o menino começa a ser realmente uma pessoa que ele quer se afirmar, ele quer dizer sim e não, e está correto, ele precisa ser instruído. Mas para instruir o menino, a Bíblia diz que é preciso que a base esteja correspondendo a esse projeto. Digam comigo: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora vamos devagar, sublinhando calmamente. Digam comigo: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Tem que estar no coração, na vida, no testemunho. Os pais que marcaram os filhos não marcaram tanto porque puderam dar muito do bom ou do melhor, mas são os que ensinaram valores. Por que a família de Eli foi uma falência, sendo ele um sacerdote de Deus? Porque ele afrouxou a liderança com os seus filhos, deixou eles fazerem o que quiserem, foi advertido que estava errado, não tomou providência contra os seus filhos e deu-se a desgraça no meio do povo. E a culpa fora do sacerdote. A casa de Josué teve como propósito servir a Deus, como devem ser as nossas. Nós precisamos ter essa coragem de afirmar essa avalanche contra essas perguntas todas sobre família, para que casamento, por que tem que ser homem e mulher, porque não pode ser homem com homem, mulher com mulher. Nós temos que ter a resposta bíblica. Nós cremos biblicamente que esse foi e é o projeto de Deus. O texto de Josué sobre família concorda com o que Asaf compôs para Israel cantar, um canto pedagógico para ensinar sobre família. É um paralelo. Asaf pensava no que Josué vivera, ou Noé, ou Jó, ou Moisés, ou Abraão. Ele via esse panorama da mão de Deus à família no Velho Testamento. Josué decidiu pelo ideal para sua família e seu povo, simbolizando aqui todos os líderes de Israel. Mas eu criei algumas paradas reflexivas. Eu quero ficar onde eu estava, assim. O ideal de Deus na família é cantado e vivido por Asaf e seus filhos nos seus dias, olhando para o passado de Israel, das suas famílias. O ideal de Deus na família adjetiva o que Deus quer, porque Ele ama a família. E o que é o ideal? O ideal é um princípio ou valor que atua como uma meta. Ideais são particularmente importantes na ética, pelo fato de que eles tendem a determinar o grau com que as pessoas se revelam como reais e sinceras. Ideal é algo ou são metas de projetos no qual as pessoas procuram alcançar e realizar. Ideal é tudo aquilo que é idealizado, até utópico, exacerbado ao ponto de não conter defeitos. É o que nós dizemos quando achamos o noivo a noiva. Nós dizemos que achamos o noivo ideal. Porque ele é mais lindo, porque não sei o que lá, e nós cantamos isso exacerbadamente, para infelizmente, depois de 3, 4, 5 anos, querer descartar esse marido ou essa mulher. Com mais frequência você vai encontrar, e por isso nosso presidente nos chamou
nos convidou a atenção, falando hoje pela manhã sobre a igreja hoje e o cuidado e o carinho que ela tem, o acolhimento. Isso inclui entender a família com seus momentos, não criticá-la, é entendê-la, entender o divorciado, entender o que chegou à igreja que tem problema. Antes de sair para cá, tanto temos o assunto clínica, mas às vezes temos ambulatorial. A pessoa teve um problema tremendo ontem, ou bateu na mulher, ou a mulher bateu nele, e também tem hoje mulher que bate no marido. Tem que fazer uma lei Mário da Penha. Mas é número menor, não chega ainda a necessidade de uma lei. Mas o Salmo 78 desafia os pais a deixar uma herança para os seus filhos, que não é econômica, não é material, nem mesmo educacional, no sentido de prepará-los para o mercado de trabalho, mas é uma herança espiritual. E é isso que eu quero que se entenda hoje à noite no Salmo 78 e na vida de Josué. Uma herança espiritual. Amanhã todos nós vamos passar, eu vou passar, meus filhos vão continuar esta família Teodoro. E o que eu mais quero é que amanhã eles sejam, não precisam dizer que eu fui, né? Nem medalha nenhuma, nem honra ao mérito do passado, mas serem pessoas dignas, pessoas cujo viver é um viver pautado pela Bíblia Sagrada, já ensinando a sua família, já criando seus filhos no temor e consolação do Senhor. Asaf fazia isso, ele e seus filhos serviam tão fielmente debaixo da mão de Davi, que Salomão os nomeou para servir na dedicação do templo. E se vocês leram 2 Crônicas 5:13, sabe o momento que eles disseram, exaltando Deus com seus instrumentos musicais, e louvando, disseram, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E nós sabemos como Deus deu vitória através da fidelidade daquela família de músicos e compositores que fizeram isso um trabalho da sua família. E a família é algo para ser construído diariamente, como a nossa igreja, a família também. E de certa forma a igreja tem a cara da família. A família vai vivendo etapas. Hoje nós temos os avós, nós temos os pais, aí já temos sogros, temos os filhos, temos que vão casar. Ele ordenou que os pais ensinassem os seus filhos e confiassem em Deus. Também Asaf nos fala que o ideal de Deus, a humanidade passa pela família, onde podemos e devemos aprender através das nossas próprias histórias. E esse é um detalhe interessante que eu aprendi estudando o Salmo 78. A transmissão do nosso conhecimento, mais do que cultura evangélica, dos nossos ensinamentos, dos nossos fundamentos, transmitidos aos nossos filhos através das histórias, dos hinos, dos cânticos, dos salmos. Acontecia naquele tempo que os milagres que eram memoriais, simplesmente o povo de Israel esqueceu de agradecer e devolver até ingratidão. Este salmo foi contado para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem aprendessem, os pais aprendessem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem sempre os seus mandamentos. Portanto, temos desafios de Josué e Asaf na noite de hoje. Um segundo passo para a nossa reflexão hoje à noite é este aqui, que a partir dessa mensagem cantada de Asaf sobre a família como ideal de Deus, e olhando Josué que viveu esse ideal, olhemos nós para a nossa família hoje, da igreja, de casa, nossa família imediata, nossa família posterior, os nossos pais, primos, cunhados, parentes, porque a família de hoje nem sempre corresponde ao ideal de Deus. A família, como de resto o mundo todo, evoluiu e com isso ela sofreu mudanças na sua estrutura, através da sua própria economia interna, da luta para a sobrevivência, do ganha-pão das famílias em menores condições.
E também com a mudança de mentalidade, situações e descasamentos. Como entender os arranjos, novos arranjos familiares, que leitura fazer? A população e a família brasileira têm passado por muitas transformações, mas nas últimas décadas, diversas modificações observadas nas condições de reprodução de população, na diminuição da fecundidade e mortalidade, no aumento da esperança de vida ao nascer, nos padrões de relacionamento entre os membros da família, no papel da mulher dentro e fora do espaço doméstico. Eu vivo, como idoso, um dado bom desses últimos 30 anos, que é o aumento da perspectiva de vida. Saber que se eu estivesse vivo há 50 anos atrás, estatisticamente eu já teria morrido. Dou graças a Deus em estar em 2014. Mas mesmo assim as enfermidades o desafiam, como eu estou tratando de um desafio. No cenário das transformações da sociedade brasileira nos anos, a família desponta como um campo privilegiado de mudanças, onde novos processos se colocaram. Primeiro, o lento declínio do arranjo familiar tradicional, casal com filhos, e segundo, o incremento da maior diversidade de arranjos familiares. O arranjo tradicional, casal com filhos, que ainda domina hoje, vem apresentando tendência a diminuir seu peso relativo na população, e as famílias monoparentais tendem a adquirir maior significância numérica. E nós vamos ouvir esse assunto nesta convenção. Da mesma forma, o viver sozinho ou ficar solteiro por opção fará parte do cotidiano de maior número seguido de modelos de certos países industrializados, e já está aqui em nosso país. Eu fui fazer uma conferência de família em... deixa-me ver agora o nome. Então, é no estado de Tocantins, mas agora o nome da cidade me foge. Uma grande cidade em Tocantins. Está quase chegando. Quando todo mundo disser, vai chegar. Então eu fui àquela cidade, e eu era o orador, mas eu ia falar em pequenos grupos de família, e me colocaram para os sozinhos. Sozinhos? Não, sozinhos ninguém quer. Sós. Não, sós também não dá. Esse grupo aí é difícil trabalhar, né? Porque ninguém quer, e é difícil. Viúvo, mãe solteira, divorciado, difícil juntar. Como juntar isso aí? Mas naquele grupo da minha classe, tinha 50 pessoas. Era a realidade daquela igreja. E eu precisava falar para eles. E alguém disse que, olha, podemos colocar o nome que eu vi na igreja de São Paulo. Fui àquela igreja e disse, olha, a pessoa disse, eu não sou casada, mas eu queria ir para uma classe bíblica com a minha turma. Vem cá. Aí levou lá e na porta tinha escrito, te achei. Aí eles bem, eu não posso inventar que esse nome aqui é interessante, porque agora tem que consultar o pastor aqui da igreja, né? O que ele acha desse nome, te achei, para o grupo dos sozinhos, já que ninguém quer ficar chamado sozinho. Quero chamar em terceiro e último lugar, minha terceira e última parada reflexiva, deu uma descoladinha para mim aqui que está colada, que a partir do ideal de Deus em Josué, nos fixemos hoje um propósito divino e bíblico de ser família na perspectiva do amor de Deus, porque o projeto bíblico é o ideal de Deus. O projeto bíblico de Deus é o ideal de Deus para o ser humano ou para a humanidade, segundo o tema nos fala. A Bíblia fala 90 vezes a palavra família, mas nós falamos por muitos anos, não falávamos da palavra família. Nós falávamos na igreja a palavra lar. E houve a modificação desse termo. Mas é a mesma coisa. Logo depois de ter sido criado, o jovem pregador hoje de manhã nos lembrou que Deus teve cuidado de preparar companhia para o homem. E não podia ser de outro jeito, porque toda a companhia do homem era animal.
E todo animal já tinha a sua dupla, já tinha a sua Eva, por assim dizer. Só não o homem, né? E como Deus não faz nada errado, Ele nos deu a nossa Eva, e as Evas ganharam os seus Adãos. E deu Eva e teve filhos. Quando Deus quis destruir a terra com o dilúvio, Ele pensou em preservação, porque a ideia dele nunca é destrutiva, era disciplinar. Ele separa a família de Noé, que era um homem fiel. Segundo a Bíblia, o segredo para ser uma família saudável é dar aos filhos uma boa educação espiritual, e isso é mostrado em Provérbios 22:6, que é um texto que deve ser trabalhado este ano muito em nossas igrejas, porque é o nosso problema. Nosso problema é educar o menino no caminho que deve andar hoje, porque a tendência educacional doméstica de afrouxar é deixar o menino se autocriar, ele resolver as suas escolhas. Isso supostamente em nome de alguma ciência, mas nenhuma ciência emplaca essa ideia. Dos pensamentos de Asaf, eu anotei o seguinte sobre família: que o relacionamento a dois deve ser protegido a qualquer custo contra a invasão de terceiros, sejam eles sogros, filhos, televisão, amigos, uma secretária ou a internet. Que o divórcio não seja o nosso alvo, mas sempre novas conquistas. Eu fui acompanhar um jovem no casamento, no cartório, e ali estava aquele bate-papo, todo mundo falando, e alguém estava admirado que queria casar, e perguntando: e aí, como é que vai ser? Os casamentos hoje estão se acabando tão cedo. Ele veio dizer assim: não, mas o meu não, eu vou lutar para ser um casamento duradouro. Ele disse: não, tudo bem, se não der certo, eu divorcio. Mas ele casou. Quer dizer, torna-se cultura, porque é isso que se fala, é isso que a mídia fala, é isso que todo mundo fala, é isso que o vizinho fala. Se você tem um problema de aconselhamento, não procura o pastor, não procura o padre, não procura o bispo, não procura o arcebispo para se orientar, vai perguntar por cima do muro a vizinha: o que é que você acha que devo fazer com meu marido? Ah, ela tem a resposta certa, troca por outro. Ainda dá mais um conselho: olha, você está sarada e esse seu maridão está derrubado. Quer dizer, isso é conselho? Isso é uma desgraça, né? E há pessoas que, ao invés de ouvir o seu pastor, vão dar ouvido a essas pessoas que só vão piorar mais a sua vida. Os filhos não ocupam o centro da família, eles são membros bem-vindos. Quem ocupa o centro, porque como começou, é o marido e a esposa. Esse laço aí tem que estar forte. Às vezes eu falo com o casal que em torno deles os problemas, aquilo está tudo podre. Eu digo: olha, mas eu tenho que louvar a Deus por uma coisa de vocês: vocês dois estão unidos, vocês dois estão querendo buscar a Deus, vocês dois vieram buscar aqui aconselhamento, vocês querem uma palavra bíblica, vocês estão inteiros ainda. Relacionamentos de namoro e noivado devem se proteger contra intimidades físicas que Deus reservou à união conjugal, segundo Hebreus 13:4. Portanto, se Deus não juntou, o homem não deve juntar. Intimidade precoce embaça a imagem de Deus no casamento antes de ser completamente formada. Portanto, a família deve ter o ideal, que é o ideal de Josué: espelhar a imagem de Deus na família. Eu quero chegar para os momentos finais. Muito obrigado que eu apareço aí, mas eu queria isso aqui. Só mais um, a gente finda a mesa. Então vocês clicam de lá. Assim refletimos isso. Ideal de sermos contadores de histórias, das mais lindas histórias. Isso me faz no Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos que nossos pais nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos, mas contaremos às vindouras gerações as maravilhas do Senhor, as suas bênçãos e tudo o que Ele fez. Contaremos, cantaremos, falaremos isso aí. Nós temos uma
uma história linda na igreja, de termos sido criados. Eu fui criado assim, além de minha mãe que fazia assim, além de uma aula de APEC que tinha na rua onde eu morava, lá no bairro do Cordeiro, em Recife. Na igreja também, irmãs às vezes sem tanto preparo, mas a minha homenagem, meu respeito àquelas irmãs que davam o coração e a vida para instruir como podiam os filhos dos outros na igreja. Hoje nós temos tantos recursos. A nossa igreja é uma pequena igreja em Belém, mas adotou um programa muito bom chamado Geração Futuro. E tem sido uma bênção ali na nossa igreja. Temos um ministério chamado Espaço Criança. Mas eu sou do tempo da Escola Popular Batista. Vocês não têm, porque não tem 72 anos. Depois tem a Escola Bíblica de Férias. Deus usou cessistas, iberistas, seminaristas para nos ensinar a palavra quando o recurso era flanelógrafo, quadro de pregas, cartolinas e outros recursos inesquecíveis antes do notebook e do data show, como é na minha igreja. Os meninos assistem filmezinhos ali na igreja. Eu quero que vocês olhem, chegando ao final, para esse texto bíblico aqui. Como é que está no texto que você deve instruir o seu menino no conteúdo religioso? Olhe na tela. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor nos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios. E o quê? Livrou as nossas casas. Gente, escantar contado pela família é um peso enorme. Não fica achando que o seu filho está pondo em dúvida a Bíblia, porque na escola dele disseram não sei o que lá. Fala a Bíblia, ensina a Bíblia. Diz aos filhos, aos israelitas, outra referência bíblica diz isso: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: o que significam essas pedras?